Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 9 de novembro de 2025. Graças a Deus por isso, iniciando aqui a nossa reunião de oração. A certeza de que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, que para nós também é o dia do Senhor, né? Esse símbolo tão precioso que nós temos com o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? O pessoal está chegando aos poucos, a gente vai iniciar aqui. O nosso tempo, 20 graus agora em Uberlândia. Um tempo gostoso, né? O céu tá nublado, mas o clima muito, muito agradável. E vamos orar. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que criou todas as coisas, inclusive o café, Senhor, que eu acabei de tomar um gole aqui, maravilhoso, tão simbólico para as nossas manhãs, como uma bebida quente que nos desperta, tão agradável ao paladar, Senhor, para a gente poder começar o dia. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, que o Senhor nos amou primeiro e quis o Senhor, Pai, nos adotar na tua família e nos chamar de filhos, mesmo estando condenados à morte. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, que o Senhor enviou teu filho, teu único filho, para nos salvar. Muito obrigado, Pai, por tantas verdades e tantos benefícios, bênçãos, expressões do seu amor que nós podemos contemplar no nosso dia a dia, Deus. Obrigado pelo bom privilégio que nós temos de estar aqui nessa manhã orando ao Senhor, parando, né, o que nós estamos fazendo e orientando as nossas vidas, orientando a nossa mente, a nossa atenção para esse tempo, para esse lugar, como diz tua palavra, que é o lugar de oração, Deus. Muito obrigado, Pai, porque nesse lugar nós somos alimentados. É um lugar que nos fortalece, é um lugar que vai desenvolvendo a nossa fé, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor tem se dado a conhecer a cada um de nós, Deus, no caminho, a partir do desejo, da vontade de te conhecer mesmo, Pai, de nos achegarmos a Ti, mesmo sendo tão incompletos, tão finitos, Senhor, tão distantes mesmo, Pai, de um lugar perfeito ou de uma fé perfeita, Senhor, mas o Senhor é atraído pelo nosso coração quebrantado, Senhor, sincero, mesmo com todas as imperfeições. Diz assim a tua palavra, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então, Senhor, eis-nos aqui nessa manhã de domingo, Pai, mais uma vez, para poder ouvir a tua voz, para poder derramar o nosso coração em oração, Deus, em súplica diante de ti, Pai. Eis-nos aqui mais uma vez, Deus, para poder sermos lembrados por Ti de que estamos voltando para casa, Senhor. Lembrados por Ti, Deus, de que somos peregrinos e estrangeiros nessa terra, Pai. Muito obrigado, Pai. Que essas verdades, elas tenham o efeito de nos acolher, Senhor. Traz alento, aponta para uma esperança que não nos decepciona, Pai. E é esse o ponto que eu quero orar com os meus irmãos aqui, Deus. Ajude-nos a assimilar essa esperança da eternidade, Senhor. Ajude-nos o dia a dia a viver nessa terra, assim, desejantes e orientados para a volta de Jesus, imaginando, considerando mesmo que Jesus pode voltar hoje. Hoje ele pode voltar, Senhor. Ajude-nos, Pai, a orientar as nossas escolhas, a forma como a gente enxerga a realidade, sem perder de vista esse essa expressão que a tua palavra nos aponta, Deus, da Nova Jerusalém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que isso nos acompanhe, que isso
fortaleça a nossa fé e a forma como a gente se relaciona com o Senhor e com a nossa rotina no dia a dia. Junto com os meus irmãos, Senhor, eu reconheço que nós não sabemos orar como convém. E humildemente peço, vem sobre nós, Senhor. Mais uma vez, como o Senhor tem vindo e se dado a conhecer aqui diariamente nesse tempo. E ensina-nos, ajude-nos e ensina-nos a orar como convém. Pela fé, eu te agradeço, Deus, por tudo que vai acontecer nesse domingo, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém. Safo. Amém, amados irmãos. Amém. Vamos, como temos feito aos domingos, né? Nós vamos orar alguns princípios bíblicos, aquilo que envolve a nossa vida cristã, tá? Aquilo que envolve a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? Já que uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. Então, aos domingos eu gosto de, junto com você, nós orarmos alguns princípios que são extremamente importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada aí é, no reino de Deus e nesse mundo, né? E bom, Adi, vamos começar com você, já que você estava partilhando um pouco, né? A gente sempre é sempre bom te ouvir dos seus desafios pós-cirúrgicos, né? Fiquei pensando aqui a perseverança que deve se desenvolver aí no seu processo, porque a perseverança, para além, né, do seu processo, Bond, ele é um princípio bíblico que deve nos encontrar sempre, né? A forma como a gente insiste em bancar uma escolha, em ser disciplinados, né? A perseverança, ela só acontece se tiver disciplina. E a disciplina é uma escolha que muitas vezes vai ter que ser racional, mais do que emotiva. Uma disciplina dificilmente se banca se a gente se orientar só pelo que a gente sente. Porque se a gente orientar pelo que a gente sente, a gente não levanta, a gente não acorda na hora que tem que acordar, a gente não faz o que tem que ser feito, né? A gente fica refém do que estamos sentindo no momento. Por isso que a perseverança, como Paulo vai apontar, né, e tantos outros momentos, o próprio Jesus vai trazer a ideia de uma perseverança, né? Ela é um princípio muito importante para a nossa caminhada cristã, tá? Então, Bonde, vamos orar com você para que possamos desenvolver perseverança, né? O Senhor não será perseverante por nós. Deus não vai perseverar por você. Isso é da nossa instância, né? É uma escolha que se nutre, que se banca, que vai sendo cultivada aí no caminho. Vamos orar com você, meu irmão, por favor. Amém. Pai amado, te bendizemos, te adoramos, rendemos ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é digno. Nosso Deus, nosso Pai amoroso, nosso Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, Espírito Santo, que habita em cada um de nós, que nos consola dia a dia e que nos ensina dia a dia a perseverarmos, a termos firmeza, a termos opções e escolhermos a melhor, que é o Senhor, a termos, ó Deus, a disposição de fazer a tua vontade, a termos, ó Deus, a disposição de ouvir o Senhor, obedecer ao Senhor, dia após dia, independente das circunstâncias, independente de nós mesmos. Como o pastor Saulinho falou aí, se fôssemos orientados por nossas vontades, ou que, que coisa ruim que seria, Pai, que não teríamos vontade de levantar mesmo. A preguiça nos tomaria conta. Mas, Senhor, graças te damos porque o Senhor tem nos feito perseverar, tem nos feito andar segundo os teus propósitos.
Mesmo com tantas vozes aos nossos ouvidos dia a dia, tantas oportunidades de coisas que não são do caminho do Senhor, não são verdade e muito menos vida. Então, ó Pai, muito obrigado por isso. No nome de Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos a sermos perseverantes, a sermos firmes, a sermos, ó Deus, inabaláveis naquilo que é vida. E só no Senhor nós temos vida. Só no Senhor nós temos a alegria de estar aqui nesse mundo, no tempo, durante o período que o Senhor nos permitir estar aqui. Se o Senhor vier hoje, Maranatas, volta, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Que alegria! O meu coração se enche de alegria só de pensar nisso, porque esse mundo está esquisito, já está sem cor, sem nada. Não tem mais coisas nesse mundo. Olhando pela ótica da Bíblia, olhando pelo aquilo que o Senhor nos tem posto como vida eterna. Então, realmente, Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, como aquelas 5 virgens prudentes. Então, ajuda-nos a sermos perseverantes, a sempre olharmos para o Senhor Jesus e sempre obedecermos a tua voz. Essa é a minha oração, o meu desejo, a minha vontade. Eu sei que eu sou fraco, sou pecador. Eu posso titubear, eu posso cair, mas eu sei que o Senhor está sempre junto, com a mão estendida. Mas eu te peço, me ajude a não titubear, a não cair, mas a ser firme e perseverante na fé, no trabalho, no dia a dia, na generosidade, em tudo, ó Deus. Mas tudo olhando para o Senhor e dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque eu não sou nada. Aquilo que eu possa ter é do Senhor. É o bem que eu tiver é do Senhor. Eu só tenho mal. O Senhor é que tem o bem. Então ajuda-nos a perseverarmos dia após dia e honrarmos o Senhor. Oramos e já agradecemos, Pai, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu caro bonde. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Vamos seguindo, irmãos. Tem um princípio na sequência, e aí eu vou pedir o Laércio, precioso Laércio, para se preparar aí. Esse princípio vai bem de encontro ao Laércio também, é uma das características dele, que é o quebrantamento, irmãos. E muitas vezes nós só vamos conseguir perseverar se nós nos permitirmos sermos quebrados, né? Se nós estivermos sensíveis às situações, discernindo o que está acontecendo e não resistir. Quando a gente resiste, né, a gente vai ocupando um lugar oposto ao quebrantamento. A gente vai para um lugar de resistência. A gente vai para um lugar de dureza, né? A gente vai para um lugar de inflexibilidade. A nossa cerviz fica dura, né? O quebrantamento é quando nós vamos cedendo, quando nós vamos abrindo, quando nós vamos deixando que a circunstância, ainda que nós não entendamos, ainda que nos custe muito, mas a gente não resiste. A gente deixa que ela venha e, se necessário, nos quebre. E, se necessário, né, cumpra aquilo que precisa acontecer nas nossas vidas, mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo. Isso é o quebrantamento, irmãos. Essa resposta humana de não resistência. Vou repetir. Quebrantamento é uma resposta humana diante de Deus de não resistência. Você não resiste a nada, você entrega, né? E isso nos custa, irmãos, muitas vezes, vai nos custar muito. Às vezes vai custar tudo. E tá tudo bem, irmãos. Deixa custar, né?
e paga para ver o que que tem depois do quebrantamento. Já que, e aí o Laércio já vai orar, como diz o salmista no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. É irresistível para ele. Então, Laércio, nesse sentido, vamos orar para que o Senhor nos ajude a discernir sobre quebrantamento, que a gente consiga nessa perseverança identificar áreas da nossa vida que nós estamos resistindo. Que área da sua vida que você está resistindo aí, meu irmão? Pensa aí, eu vou pensar aqui na minha. E nessa oração, coloca diante de Deus e deixe ser quebrado e responda com quebrantamento. Vamos lá, Laércio, por favor. Amém, Senhor Jesus. Muito, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque essa palavra ela completa a ordem do Senhor nos nossos dias hoje, Senhor. Simplesmente é obedecer, deixar o Pai cuidar. Eu entendo é isso, Senhor. Quebrantamento, um coração quebrantado, é a gente deixar o Senhor ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas, Senhor. É exercer a posição do Senhor em nós. É deixar que o Senhor faça a tua vontade em nós, Senhor. É entender, Pai, que não tem nada nas nossas mãos que não possa vir do Senhor. E que, como já foi orado, Senhor, as situações que chegam até nós, é que até isso, Pai, não nos ensina a, a ter essa vida quebrantada diante do Senhor. E ao chegar a uma determinada situação, que onde o nosso dinheiro às vezes não dá ou não nem tem, onde a nossa saúde não consegue nos ajudar, aonde a nossa inteligência, que muitas vezes temos até que vem vinda do Senhor, ela não consegue resolver as coisas na nossa volta, na nossa vida, e tudo que possa existir em nós, mas que não consigamos resolver aquilo, ó Deus, ou passar por aquilo que chega até nós do nosso jeito, é, é o Senhor nos ensinando, é aprender a ter uma vida quebrantada, de obediência, de servidão mesmo, de nos humilhar e falar: nossa, esse é o tempo que eu preciso entender, que eu preciso agora muito, muito mais do Senhor Jesus na minha vida. Eu hoje de manhã eu já recebi, Senhor, algumas informações de alguns irmãos que precisam de uma ajuda tão especial. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que cada um de nós aqui nesse dia, Pai, nessa manhã, renda o coração a Ti. Às vezes errou por causa de uma ignorância, às vezes errou por causa de uma palavra mal falada, numa hora errada, às vezes numa ação, numa atitude, não negar, Pai, que esteja com esse coração pronto, já aprendendo com o Senhor nessa manhã, e deixar o Senhor trabalhar mais isso em nós, e que nesse dia a gente ainda possa a, a receber algo que aprendemos realmente, que estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos tendo um coração quebrantado ao Senhor, para que a nossa vida seja menos pesada, menos coração menos duro, com aquela ideia de que achar que somos capazes de resolver, de fazer, de não, deixa comigo. Meu Deus, tira isso de nós. Eu tive uma experiência muito grande esses dias com a minha mãe. E sexta-feira o Senhor veio ao meu encontro. E obrigado porque eu não resisti à tua presença. E o Senhor foi muito, muito amoroso comigo. E me deu um pouco mais de compreensão. E tudo está nas tuas mãos. E eu preciso continuar acreditando no Senhor. Assim como cada um de nós aqui. Sobre as necessidades da igreja. Sobre a falta do dinheiro. Então fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Não podemos ser resistentes, Pai, aqui, a tudo aquilo que precisamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. Laércio. É Amém, isso. Laércio.
Isso mesmo. Amém. Não resistamos, meus irmãos, não resistamos, né? É isso. Vaneide, eu te vi aí, eu não sei como é que você tá aí de manhã na sua casa agora, se você consegue orar. Sinaliza aí pra mim se você conseguir, Vaneide. Dia, Saulinho. Já estou indo para a Vide. Já tá dentro do carro? O vosso marido tá Estou. aí dirigindo e ouvindo, não? Sim, está aqui. A gente está indo pegar o Uhum. JP. Tá bom. Você acha que dá pra orar, Vaneide? Sim, a gente já está chegando na casa dele aí. Já, mas Tá, já pode ir falando que consigo tá sim. bom, tá ótimo. É porque eu fiquei lembrando da nossa conversa essa semana, né? Minha ovelha Sim. Vaneide veio conversar com o pastor dela essa semana, né? Semana passada, na verdade. Uma conversa joia demais, muito preciosa. Oramos juntos. E aí, Vaneide, nós vamos orar sobre paciência, né? Como um fruto do Espírito tão importante a ser produzido a partir de nós, né? Irmãos, grande parte daquilo que nós padecemos nesse mundo atual revela a nossa ausência de paciência em ler os sinais, em discernir as coisas, revela, né, o quão atrofiado nós estamos, eu e você, meus irmãos, com esse princípio que a paciência vai revelar uma relação nossa com o tempo, com aquilo que a gente está vendo. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, inclusive, naquilo que nós vamos meditar, né? A paciência como algo a ser produzido, muitas vezes contra a cultura, contra o que a gente está dimensionando com os olhos, né? A paciência como algo que vai sendo produzido com a gente sangrando mesmo, mas tem que ser produzido porque nela tem vida abundante, nela tem tom de eternidade. Então, Vanei, nós vamos orar por paciência, para que o Senhor nos ajude. Oramos por perseverança, quebrantamento e nessa mesma linha, né? Responder com paciência, deixar que esse fruto seja produzido em nós. Vamos lá, por favor. Uhum. Uhum. Amém, Senhor. Oh, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, Pai, bem presente nas tribulações. Pai, e a paciência, Senhor, ela é nos dada pelo Senhor, Pai, porque de nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos produzir essa paciência, Pai, que tanto precisamos, Pai. Então, em nome santo de Jesus, eu peço ao Senhor nessa manhã que o Senhor me ajude, ajude, ó Deus, aos meus irmãos, ó Deus, a exercer, a buscar no Senhor, a deixar, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor produza em nós, ó Deus, a paciência, Pai, em nome santo de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque temos o Espírito Santo em nós, ó Deus, para nos ajudar nessa questão, que às vezes, sim, Deus, é difícil, em meio, ó Deus, a lutas, ó Deus, em meio a sofrimentos, a dores, ó Deus, exercer essa paciência. Então eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor nos ajude e que sejamos, ó Deus, estejamos, ó Deus, dispostos, ó Deus, a ouvir, ó Deus, o Espírito Santo, Senhor, a produzir em nós, ó Deus, essa paciência que tanto precisamos, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigado, ó Deus, porque nós temos um lugar, ó Deus, para congregar, para nos reunirmos, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Vaneide. Amém, Obrigado. Vanessa. Amém. Amém. Vamos seguindo, irmãos. Nosso quarto princípio dessa manhã. E aí, Shirley, por favor, né, já se prepare para nos conduzir nessa oração, né? Perseverança, quebrantamento, paciência. E tem um quarto princípio que vai harmonizar, né? Vai estar bem alinhado, vai estar sintonizado com esses três princípios, que é o contentamento. Paulo vai dizer que estejamos contentes em toda e qualquer situação. Na verdade, ele vai se autocolocar em primeira pessoa, né? Eu aprendi a estar contente, contentado, quer dizer, contentamento, irmãos, é como nós enxergando a realidade, vamos deixar que ela se assente dentro de nós e ela seja suficiente, com muito, com pouco, né? Sobrando numa perspectiva humana do que a gente chama de sobrar, ou
faltando naquilo que, numa perspectiva humana, a gente chama de faltar, né? Contentamento se descola dessa ideia do faltar, né? Daquilo que sempre está ali, numa ausência, de uma inquietação, de um incômodo que revela uma percepção que a gente vai tendo, né? De que nunca é o suficiente, nunca é o bastante, né? Que miséria, né, irmãos? Que vida miserável eu e você vivemos quando há ausência de contentamento. E contentamento, muitas vezes, irmãos, você vai ter que cavar com a unha. No mundo de hoje, na cultura que eu e você estamos inseridos, com tudo que está ao nosso redor, o contentamento vai sendo cavado com a unha, mesmo assim. E por cavar com a unha, né, é esse esforço intencional, essa auto-orientação que nós vamos dando e gerando, né, nas nossas vidas para poder alcançar esse princípio, né, tão importante no reino de Deus. Então, meu querido Sirley, vamos orar com você para que o Senhor nos ajude a desenvolver esse contentamento frente à nossa realidade. Vamos lá. Ah, Senhor, veio ao coração, veio à mente agora dois, duas personagens, que fala, se não me engano, lá em Provérbios dos Salmos. Dá e dá, dá. É isso que vivemos, papai. Queremos abraçar o mundo, papai. Queremos tudo. Esse mundo tem desenvolvido nas pessoas e nós também, em mim também, essa ânsia de ter mais, de saber mais, de conseguir mais, de se evidenciar, de ser importante, estar no pódio. Oh, meu Deus, que vida miserável, sim, papai. Que vida caída, porque nós vivemos em dubiedade. Nós sabemos pela tua palavra, temos ouvido, temos às vezes ensinado, temos falado, muitas vezes, infinitas vezes, de que este mundo é passageiro. As coisas que este mundo nos oferece são fugazes, são coisas que o fogo queima, que o vento espalha cinzas. E mesmo assim, papai, nós teimamos, insistimos em estar descontentes, até descontentes com o que o Senhor nos dá. Assim como os judeus ali o Israel ali no deserto, murmurando contra o maná. Oh, meu Deus, nos livra desse lugar de equívoco, de erro grosseiro, Deus. Nós que conhecemos a palavra, nós somos desse grupo aqui da tua igreja, papai, que tem buscado coisas deste mundo, que ficam aqui, que não que são pequenas, ó Deus, sabendo que o Senhor que é a verdade, que é a luz, que é o caminho, sabendo, papai, que Jesus ensinou-nos para não nos preocuparmos com coisas deste mundo, como o comer, o vestir. Ah, meu Deus, nos ensine, nos lembre, ó Deus, traga a nossa memória para que possamos reescrever essas verdades em nossos corações, gravar com fogo em nossos corações e estejamos contentes com o que o Senhor nos dá todo dia, a partir da manhã, desse dia maravilhoso, como foi orado aí pelo Saulinho. Dia maravilhoso, choveu à noite, é um dia fresquinho, o sol despontou, o céu é maravilhoso, e às vezes nos esquecemos de olhar, especialmente para mim, para ele que moramos aqui nesse local, onde o verde é exuberante, as cores são pródigas. E às vezes esquecemos de olhar, esquecemos de olhar para o Senhor, para a tua bondade, a tua justiça, o teu perdão, e nos colocamos num lugar de descontentamento, de murmuração, de tristeza por não ter alguma coisa ou algo mais. Pai, coloca-nos nesse lugar
Ensina-nos mais uma vez. Tenha paciência conosco, papai, porque somos falhos, somos pequenos, somos esquecidos daquilo que o Senhor nos dá todo dia, Deus. Nos ajude, papai, a sermos gratos, porque onde há gratidão não há descontentamento, Deus. Oh, meu Deus, que tristeza, Deus, que tristeza quando nós nos flagramos nesse lugar, nessa posição, nesse exercício de pensamento, ou exercício vocal mesmo, tá? E, papai, e demonstramos às escâncaras que nosso coração é mesquinho, é murmurador. Livra-nos, ó Deus, do descontentamento. E estejamos, sim, ao contrário, contentes do Senhor, com o Senhor, com tudo que o Senhor nos dá. E é muito, papai, é muito. Essa é a minha oração, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, Seleção. Amém. A internet dele travou. Parece que travou. Vou guardar um momentinho. É, Ô, Micaela, Bom dia. acho bom que dia. voltou. Voltou, Saulinho? Voltou. Voltou. Aí, Obrigado, Micaela. Voltou, irmãos. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos meditar agora a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 7. Estamos aí na nossa boa jornada com o Evangelho. Hoje eu quero ler um trecho um pouquinho maior, mas com uma aplicação extremamente preciosa aqui. João 7, a partir do versículo 14. Vamos ler aí até o versículo 31. Vamos lá, preste atenção aqui. Quando a festa, e a gente falou dessa festa na semana passada, né, já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam, perdão, e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo te matar? Ou quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se o menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. E alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem,
mas também sabem de onde sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Só para aqui. Um texto um pouco mais extenso que a gente está acostumado a ler, mas com princípios assim contidos nele que para nós essa manhã de domingo serão preciosos, né? Se a gente resgatar um pouco o contexto aqui, nós estamos vendo Jesus, ele, depois de alguns milagres, depois de um tempo intenso de palavra, né, ele seguindo o ministério dele, ele dando sequência a uma jornada que ele precisava cumprir aqui nessa terra, né? E aí ele vai tendo, a gente leu isso no início do capítulo 7, né? Momentos aonde os irmãos ele vão chegar para ele e falar assim, olha, tá na hora de você performar, né? Aparece aí. E ele vai dizer, não, minha hora não chegou ainda, né? Como a gente falou nos últimos domingos. Mas aí chega um momento aqui, e aí é o ponto que eu já quero começar a pensar com você aplicado a nós, em que as pessoas começam a olhar para Jesus e a forma de enxergar Jesus estava totalmente comprometida com aquilo que eles ah, conseguem ver fisicamente. Preste atenção. Como enxergar fisicamente o que estava acontecendo. E aí eles estão vendo Jesus e falavam assim, mas peraí só um pouquinho. Como é que esse homem pode ser letrado se ele não chegou a estudar? É quase assim, né? Fiquei pensando. Como é que esse homem é tão inteligente se ele é burro? Quer dizer, como é que esse homem consegue ensinar? Porque assim, eu não vi ele estudando. Eu não vi quem foi o mestre que o acompanhou, né? Pensando na cultura judaica com os meninos, com os adolescentes, com os homens, que desenvolvia aquela educação, né, de um discipulado, de um mentoreamento. Quer dizer, eu não vi com quem ele andou e ensinou. Ele não é letrado, porque ele não andou com ninguém. Eu não vi, eu não enxerguei, né? E aí Jesus começa a ensinar e a convidar essas pessoas a poder existir para além do que elas estão vendo. E aí, de repente, a multidão responde: olha no versículo 20: você tem demônio? Você é diabo? Você está doido? Quer dizer, o que você está falando? Olha como a multidão vai responder Jesus, comparando ele a um diabo, a um demônio, dizendo: você está doido, você está insano. Irmãos, preste atenção. Na nossa caminhada cristã, ser orientado pelo que a gente vê é ter que lidar constantemente com uma angústia de não entender o reino de Deus. Eu vou repetir. Ser orientado na nossa caminhada cristã por aquilo que a gente vê fisicamente, com aquilo que os nossos olhos alcançam, e raciocinar o reino de Deus com aquilo que a nossa visão humana dimensiona, é chegar no versículo 20 junto com essa multidão e dizer assim: Ô Jesus, você está com um demônio aí? O que está acontecendo? Porque pelo que eu tô vendo, tá tudo dando errado. Pelo que eu tô vendo, não tem ninguém, né, se ocupando desse lugar. Quer dizer, nós vamos tentar justificar a realidade a partir de elementos que a gente está vendo. O recurso que nós vamos acionar, irmãos. O recurso que talvez você está acionando para entender seu casamento, para entender sua vida financeira. O recurso que você está acionando aqui dentro para entender sua vida emocional, inclusive, né? Pautado naquilo que você vê, que você enxerga.
Vai traduzir que aquilo que você está vendo com Deus é uma loucura, é sem sentido. Sua fé vai ter muito mais ponto de interrogação do que exclamação, né? E aí, olha que miséria maior, que é por isso que eu li até um pouco mais, né? Que é o pessoal que vai dizer no versículo 27. Não, mas ele está dizendo que é Cristo. Não, mas está dizendo que vai matar. Olha o ponto de interrogação na fé desse povo, naquilo que eles estavam vendo com Jesus. De repente, para a gente caminhar para o final, as pessoas vão dizer o seguinte: Ah, mas quando, porém, vier o Cristo. Sabe qual é a coisa mais nociva, para dizer o mínimo, para minha fé e para a sua, quando nós somos orientados somente por aquilo que a gente enxerga fisicamente? A gente perder Cristo de vista. Você vai perder Cristo de vista. Você vai fazer coro com essa multidão. Ah, quando o Senhor vier e me abençoar. Ah, quando o Senhor vier e mudar minha vida. Ah, quando a minha bênção chegar. Ah, quando esse resultado sair. Quer dizer, olha que miséria maior. Eles estavam diante do Cristo e não conseguiram reconhecê-lo. Você e eu, nas nossas circunstâncias de vida, se somos orientados pelo que a gente vê, nós vamos estar diante da manifestação divina nas nossas vidas e não reconheceremos. Seremos míopes, não reconheceremos. Vamos ficar continuando uma fé embebida de ponto de interrogação, imaginando e orando. Aí isso vai impactar até nossas orações, insistindo em fazer orações que vai revelando que nós não estamos discernindo e percebendo aquilo que já foi dado. A gente orou agora por contentamento, por perseverança, por paciência, por quebrantamento. Se você pega os princípios que nós oramos hoje, encontra esse texto aqui, irmãos, a gente tem uma sintonia perfeita daquilo que é o reino de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, não dá para viver uma fé orientada por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente sente. Em nome de Jesus, irmãos, nós vamos perder Cristo de vista. Nós vamos ver demônio onde não tem, né? Nós vamos começar a criar uma teoria ou uma equação na nossa cabeça. Ah, mas por que que isso está acontecendo? Isso não tinha que acontecer, não. Eu sou um letrado. Não, mas não tem dinheiro para acontecer, mas as coisas não é assim, né? Mas essa pessoa nem é tão boa o suficiente para conduzir. Nós vamos começar a criar tanta coisa na nossa cabeça, irmãos. Quer dizer, nós já criamos, né? Porque naturalmente, irmãos, entenda isso. Eu e você somos orientados por aquilo que a gente enxerga. Então nós vamos ter que criar uma mudança de mente, que é o que Paulo fala em Romanos 12. E aí é na unha, é no esforço, irmão. É na disciplina espiritual. Senhor, eu não quero ser orientado pelo que eu vejo. Toca nos meus olhos, porque senão você vai perder Cristo de vista. Senão você vai fazer coro com essa multidão. Irmãos, não se isente desse texto aqui. É grotesco mesmo, né? É grotesco ver esse povo chamando Jesus de demônio. É grotesco ver esse povo caminhando com Jesus do lado e dizer: Ah, mas o Senhor não é o Cristo, porque quando ele vier. Cuidado, porque eu e você estamos vivendo grotesca, de forma grotesca, com a nossa fé orientada pelo que a gente vê. Deus te abençoe, meus irmãos. Até daqui a pouco, se Deus quiser, 10 horas na nossa igreja, tá bom? Deus te abençoe. Vai na paz. Tchau.